no capítulo 2, nós leremos do verso de número 1, primeiro versículo, até o verso de número 12. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao verso de número 12. Amém? Todos acharam? Antes de ler o texto, eu gostaria de aproveitar que semana que vem é o culto das mulheres e você, mulher, está convidado, você, homem, também está convidado. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. Já que vai ser culto das mulheres lá, eu vou falar um pouquinho sobre os homens hoje. E o tema da mensagem é este: seja forte, seja homem, lições de pai para filho. Vamos ler tudo juntos a palavra de Deus? Diz assim a Sagrada Escritura: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, o caminho da morte. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, e às suas ordenanças, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Verso 5. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerras, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer a paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba também que também está com você Simei, filho de Gera, guarde esse nome, Simei, o benjamita de Baurim, nomes difíceis, né, meus irmãos? Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele ser já idoso, faça-o descer ensanguentada à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Amém? Você pode se assentar. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós voltaremos sobre o texto. Esse tema, seja forte, seja homem, lições de pai para filho, eu gostaria de tratar sobre esse texto. Algumas instruções que Davi, o rei Davi, dá a Salomão. Vocês sabem muito bem que Davi foi o segundo rei de Israel. O povo de Israel passou pelo período de juízes, passou no deserto, teve a liderança de Josué, de Moisés. Começa-se um povo com Abraão, Deus promete a Abraão um povo, e nessa caminhada, eles estão aqui agora, com o seu segundo rei. Por que pediram rei a Deus? Apesar de Deus não concordar de acordo com o texto,
ele concede Saul como primeiro rei de Israel. E logo após, Davi e agora Salomão. Davi, que está na condição de pai aqui, podemos assim dizer, no seu leito de morte, no fim da sua vida, ele dá alguns conselhos a seu filho. Davi, que foi um homem guerreiro, Davi, que foi um homem de batalhas, Davi foi um homem corajoso, Davi, que desde o seu tempo de pastor e pastor de ovelhas, nunca cedeu a pressão nenhuma, seja de um leão, seja de um urso, seja das pessoas, seja do rei. Ele respeitou o rei Saul até o fim da sua vida, mas nunca se deixou levar pelas pressões. Era convicto do seu chamado para ser rei, para reinar sobre Israel. Não agiu de forma antecipada, esperou o seu momento, ou melhor, esperou o momento de Deus para se tornar rei. Davi foi experimentado sendo pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas sempre foi, na história do Oriente Médio, uma profissão mal vista pelo fato de que o pastor trabalhava com ovelhas, vivia de uma certa forma sujo, se banhava pouco, tomava pouco banho, uma profissão que era longe, não conhecida da sociedade, não reconhecida, uma profissão como algumas profissões que nós vemos aí que trabalham, que faz a cidade se movimentar, e às vezes nós não damos o devido valor. Assim era o pastor, e assim foi o pastor Davi. Mas o pastor de ovelhas era um homem solitário, homem que vivia sozinho, nos cantos do reino de Israel, cuidava das suas ovelhas, e ali Deus o moldou para que ele se tornasse rei de Israel. Deus o colocou naquela posição para aprender a proteger, a cuidar. Como ele cuidava das ovelhas, ele cuidou do seu povo. Davi, então, era um homem segundo o coração de Deus, como diz a Sagrada Escritura. Um homem que cometeu algumas falhas, mas um homem que tinha a capacidade de se arrepender, pedir perdão, se humilhar, e Deus o exaltou por conta disso. Às vezes, nós, na condição de homens, e que nós vamos falar de alguns aspectos do homem, nós achamos que ser homem, por exemplo, não é pedir perdão, é o contrário, é ter a humildade e a coragem de pedir perdão. Ser homem é reconhecer a humildade diante de Deus, como Davi fez. Então, nós temos aqui um perfil de um rei que reinou por 40 anos em Israel. Enfrentou lutas, enfrentou problemas na família, o caso do próprio Absalão, que ele cita aqui. Ele enfrentou muitas dificuldades, mas Deus esteve com ele. E no fim da sua vida, apesar de 1 Reis, no capítulo 1, Adonias tenta se tornar rei de Israel, mas a mãe de Salomão, Batseba, junto com Natã, a história é muito linda. Esse texto me chamou a atenção na minha leitura devocional, e Davi declara Salomão rei de Israel. Salomão, cuja a etimologia da palavra vem um pouco de shalom, de paz. E ele realmente foi um homem pacífico. Deus, com Davi, fala: olha, Davi, você não pode construir o templo de Jerusalém, que as suas mãos carregam muito sangue. Era um homem de guerra. Claro, era a guerra que era necessária. Mas já Salomão, através da sabedoria, através do que tudo que Davi já tinha conquistado também, ele faz o templo de Jerusalém e é considerado um homem pacífico. Ele faz estreitas relações com os povos ao seu redor. Por exemplo, o rei de Tiro, Irão, ele tem uma certa amizade. O próprio rei do Egito, você vai ver no capítulo 3, fala da amizade com o rei do Egito. E todos os reis e todos os homens consideram Salomão um grande rei. Salomão, que na cultura judaica é reconhecido como um grande homem sábio, disputando talvez com um homem da Idade Média, chamado Maimônides, um grande filósofo no judaísmo. Mas no cristianismo nós também entendemos que Salomão é um grande sábio, talvez entrando em disputa com o próprio Senhor Jesus, que é Deus, e o apóstolo Paulo, em sabedoria. Salomão é um homem que tinha 4.000 cavalos à sua disposição. Foi considerado o homem mais rico de sua época. Alguns vão fazer estudos aí, proporções financeiras. Salomão talvez tivesse hoje bilhões
de reais ou até bilhões de dólares, se ele vivesse nessa época. Essa é a característica do rei Salomão. Interessante, você lendo o texto, você percebe que quando Davi trata de um assunto, ele diz: olha, eu conheço a sua sabedoria, Salomão. E eu não consegui enxergar aqui, porque na ordem do texto fala que o capítulo 2, instruções de Davi a Salomão, e no capítulo 3, Salomão pede sabedoria a Deus, pede inteligência a Deus. Eu não sei se ele já tinha bastante sabedoria antes de pedir a Deus, ou se foi depois do encontro com Deus. Mas, de qualquer forma, Salomão já tinha essa característica de ser um homem sábio, um homem inteligente, um homem diligente nas suas ações. Tem um livro que mudou muito e moldou muito a minha vida no ano de 2008, que me fez amadurecer. Chama-se Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen K. Scott, um americano que fez esse livro. Esse livro é muito interessante, porque ele coloca alguns atributos de provérbios, como nós estamos estudando aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, sobre a sabedoria de Salomão, sobre a instrução de Salomão, sobre como viver a vida. Interessante que Salomão é bem antes, né? 1000 anos, cerca de 1000 anos, 990 anos antes de Cristo. Mas ele tem uma sabedoria tamanha que ele supera alguns filósofos que vieram depois dele. Então, é um homem sábio, reconhecido pela sua sabedoria. Mas também um homem que cometeu falhas. E aqui, quando falo para você ser forte, ser homem, é entender que mesmo sendo forte e mesmo sendo homem, você vai cometer algumas falhas. E é normal. Falhas não intencionais, não com desejo de errar, mas porque você é ser humano, você comete falhas. Eu gostaria que você voltasse à sua Bíblia e no versículo 2 lesse comigo de novo a primeira instrução de Davi para Salomão, que é essa: seja forte, seja homem. Vamos repetir todo mundo, por favor? Verso 2. Seja forte e aqui está como haja como homem. Aqui na minha tradução está e seja homem, ou haja como homem. As duas formas de ser e agir se complementam. Seja homem, haja como homem. Nós vivemos hoje numa sociedade moderna, no século XXI, em que há um desejo intenso de desqualificar a função do homem. Há uma proposta, há uma motivação escusa, uma motivação subliminar, uma motivação que às vezes passa despercebido, no intuito de desqualificar os homens. A imprensa cumpre, em parte, o seu papel. Eu fui buscar lá algumas reportagens e ela faz isso. E às vezes nós ficamos com a imprensa, com a mídia, todas as mídias que nós assistimos, e ela tem um desejo muito grande de desqualificar, de diminuir a figura do homem. Há um desejo, há uma vontade dessa sociedade, do mundo aí fora, de desqualificar o homem. Nas mídias, por exemplo, você não vê exaltação à figura do homem na sociedade. E aí eu vou fazer uma comparação entre, por exemplo, outras pessoas, ou outras funções. Você não vê na mídia, vou pegar assim, olha, um caso de um pastor numa igreja X, em que fez uma ótima ação, e aquilo repercute nacionalmente, e ele é elogiado. Você só vai ver casos de pastores que cometeram erros. Você não vê a mídia levantando palmas para alguém que age de forma correta. Da mesma forma, policial militar, da mesma forma, um juiz, da mesma forma, um político que seja, qualquer pessoa. A mídia, ela vai buscar, e talvez pelo interesse da própria pessoa que assiste, defeitos e casos ruins. E o homem está nessa prática. Eu vendo hoje na internet, existe uma expressão chamada masculinidade tóxica. E realmente, em alguns casos, eu concordo que existe um excesso, um exagero e erros. Você vê alguns casos na televisão de homens que confundem ser homem e poder fazer o que quiser. Isso é um erro. E até entendo que isso é importante de ser falado, como falarei aqui, por exemplo, o que não é ser homem. O que não é ser homem?
Mas também eu vi uma entrevista muito interessante de um filósofo chamado Pondé, na TV Cultura, e ele dizendo, olha, a pergunta era essa, será que eu estou sendo um homem tóxico? Uma pessoa perguntou isso para ele. Ele disse, olha, nós temos que ter cuidado, porque existem sim homens violentos, homens brigões, podemos dizer assim, homens que são levados o tempo todo a fazer problema, a gerar confusão. Mas a gente tem que ter cuidado, porque alguns jovens hoje estão esquecendo, estão perdendo a identidade masculina de ser homem. O que é ser homem? Ser homem é fazer algumas coisas ou deixar de fazer outras coisas, de forma que e há essa intenção por trás da ideia de luta de classes, é sempre colocar o homem contra a mulher, um contra o outro, o marido contra a esposa, sempre inventando papéis, sempre dificultando as questões, sempre colocando todo homem na mesma categoria. E esse Pondé ele diz, olha, tomem cuidado com isso, porque a generalização é um problema. E faz parte, como eu falei, da luta de classes, da ideia de colocar um contra o outro. A melhor forma de você dominar um povo é colocar esse povo um contra o outro. Porque eles ficam discutindo e debatendo tantas questões e se esquecem da corrupção, se esquecem dos problemas que deveriam ser combatidos, infelizmente. Mas eu vou dizer para vocês algumas coisas que, independentemente dessa visão de homem, mulher, de masculinidade tóxica ou não, que o homem não é. Eu vou dizer para vocês que o homem de Deus, o homem cristão, ele não é. Primeiro, ele não é um homem que bate em mulher. Isso aí, meus irmãos, não precisa a sociedade lá fora dizer. O cristianismo já fala, e nós vamos ler mais à frente Timóteo 3, sobre o homem. Ser mal educado, ser sem educação, tanto o homem quanto a mulher também. Isso não é um homem de Deus, e nem deveria ser de homem nenhum. Ser egoísta. Nós estamos criando uma sociedade egoísta, em que está refletindo mulheres egoístas, homens egoístas, crianças egoístas, adolescentes egoístas, jovens egoístas, que só pensam na sua vida, só pensam em si mesmos. Então, o homem não pode ser egoísta. Outra coisa que, às vezes, até se é exaltado, porque nós vemos casos de alguns jovens por aí, e alguns homens acham até que é o último recurso. É você fazer que o homem seja mulherengo para poder tentar ver se ele se torna homem. Mas ser mulherengo não é coisa de um homem cristão. Outra coisa, ser malandro. Eu nem sabia, mas malandro está ligado até a um grupo religioso, um grupo específico, a ideia do malandro. Você pode ver até, por exemplo, Zé Pilintra, é uma figura lá de uma determinada religião. Ser mal pagador. Ser mal pagador também não é uma característica de um homem de Deus, um homem cristão. E ser irresponsável. Às vezes você pode olhar assim, olha, não faço nada disso. Parabéns para você. Mas você é um camarada que chega final de semana, pega num videogame e fica 24 horas no videogame, esquece da sua família. É um camarada que vai fazer um monte de coisa e esquece da sua família. É um camarada que é irresponsável em cuidar da sua família. É um camarada que é irresponsável em trazer sustento à sua família. Isso também é uma característica de um homem que não é um homem de Deus. Um homem verdadeiro, um homem de Deus, ele tem que ser honesto, amável, respeitoso, bom de palavra. Cadê nosso irmão Daniel? Tirar o bigode assim e falar assim, olha, está aqui, meu bigode, está valendo. Lembra que vocês faziam isso antigamente? Chegava na vez, ó, meu bigode está aqui, ó. Está aqui, né, Daniel? Já fez isso, não fez? Alguma vez? Então, é deixar o bigode dizer, olha, está aqui o meu bigode, está aqui a minha palavra. Porque homem de verdade, se nós tivéssemos na sociedade homens de verdade, nós nem precisaríamos de contrato, nem precisaríamos de ficar preenchendo papel. Falou, está falado. E se não conseguisse cumprir a sua promessa, ele faria de tudo para resolver. Coisa que nós não temos hoje, porque nós temos homens fracos, irresponsáveis, egoístas e assim por diante. Bom de palavra, forte, corajoso. A força não está em você maltratar os outros com o braço. A força está em você usar a sua força de forma correta no seu trabalho, para a sua família. Você ser um homem corajoso, enfrentar as dificuldades da vida, e nós vamos falar mais à frente. Isto é um sinal de um homem forte, de um homem
E a nossa sociedade está perdendo cada vez mais homens. Homens e homens de Deus. Mas o Davi segue dizendo a Salomão sobre alguns conselhos de pai para filho. E ele vai no verso 3, no verso 4, que diz assim: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, ou seja, a promessa que fez a Davi, será a promessa na vida de Salomão. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. O texto está dizendo, você e Salomão e Davi, vocês terão descendentes, mas não tiveram, porque o povo foi desobediente, porque o povo se deixou levar pelas distrações da sua época. Mas está aqui um conselho de Davi a Salomão: obedeça aos mandamentos de Deus. Parece óbvio, parece basilar, simples, mas tem que ser falado. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, vá comigo até 1 Reis, no capítulo 3. Vai ali do versículo 10, só para nós entendermos um pouco sobre isso. Olha, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Qual era o pedido de Salomão? Ele não pediu riquezas, ele não pediu fazendas, ele não pediu gado, ele não pediu um reino que dominasse o mundo inteiro. E essa é a diferença de reino para império. Se você não sabe, o rei que quer o reino, ele está satisfeito com o seu reino, está ali feliz. O imperador não. Ele tem um problema muito grande, inclusive de paternidade, e ele quer conquistar tudo para poder satisfazer o seu coração. Mas o versículo 10 do capítulo 3 diz assim, olha, 1 Reis 3, 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, que ele pediu sabedoria, e ele disse que não tinha sabedoria, ele foi humilde em pedir. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, ou seja, não queria nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu, e eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai, está lá no capítulo 2, Davi, eu prolongarei a sua vida. Vamos lá, pessoal da EBD, qual é o único mandamento que tem promessas lá dos 10 mandamentos? O pastor Silvio sabe. Honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5 falam sobre esse texto. Honrar pai e mãe. Na cultura hebraica, israelita e depois judaica, a primeira visão que uma criança, que um ser humano vai ter sobre Deus, são os pais. O primeiro juiz, o primeiro legislador, a primeira pessoa que vai dar normas a uma criança são o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é diretamente honrar a Deus. Claro, a não ser que o pai e a mãe estejam completamente fora da presença de Deus, fora dos entendimentos de Deus. Mas se você tem um pai e uma mãe honrado, quando você honra o seu pai e a mãe, vocês estão honrando a Deus. E é interessante que todo mundo gosta dessa parte da promessa, para que se prolongue os seus dias na terra. Mas, estudando sobre esse texto, você vai ver que a ideia não é sempre prolongar, aumentar a sua vida. Nem sempre é isso. Você pode ter uma vida longa, mas a ideia de que se você obedece o seu pai e sua mãe, que é a primeira figura divina, não estou falando que pai e mãe é Deus não, tá, gente? Mas é a primeira representação de Deus para você, o primeiro ensinamento de Deus da sua vida. Está lá em Deuteronômio 6, 4.
Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Toda criança ouvia isso, ou seja, do pai e da mãe. Depois ela ia encaminhando na igreja, ou na sinagoga, ou na sua época, na sua fé. Mas é você viver bem. Hoje existe um conceito muito interessante que se fala de se viver muito ou se viver bem. Tem gente que vive até 80, 90 anos, mas vive mal. E tem gente que vive 20, 30, 40 anos e vive bem. E uma das características dessa pai ou dessa pessoa que vive bem, o tempo que Deus der a ela, é quando ela honra o pai e a mãe e, consequentemente, honra a Deus. Esse é o mandamento, essa é a representação de honrar pai e mãe, para que você viva bem. Salomão pede a Deus, e Deus até prolonga o seu reino, prolonga a sua vida, mas Salomão tem uma vida boa, uma vida saudável. Claro, não é uma vida que é dispensada de lutas, de dor, de sofrimento, de batalhas, mas ele tem uma vida boa, plena, porque ele respeita o seu pai e a sua mãe. Ele ouve a sua mãe, inclusive, você vai ver aqui no 1 Reis 2, e ele diz que a ordem da sua mãe é uma ordem que não pode deixar de se cumprir. Você vê, o rei de Israel, honrando a sua mãe, coloca uma cadeira para sua mãe ao lado dele no trono. No Oriente Médio, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir aqui em outras pregações. No Oriente Médio, um filho, 30 anos de idade, vai mudar de empresa. Ele é um homem bem-sucedido. O pai dele mora lá numa zona rural, lá numa tribo. Ele vai lá pedir ao pai permissão para mudar de emprego. Isso lá no Oriente Médio, naquelas regiões lá. De tanto que eles respeitam o pai e a mãe. Já falei isso para vocês, mas quero reiterar isso. Então, se você quer ser honrado, comece pela sua família, depois na igreja e na sociedade, para que você viva bem. Você pode viver muitos anos, mas para que você viva bem, honre a Deus, honre a seu pai e a sua mãe. Mas aqui nós temos também no verso 5, 6 e no verso 8 e 9, e fala sobre enfrentar os seus inimigos. Enfrentar os seus inimigos. Acompanhe comigo o verso 5 e o verso 6 e depois o 8 e o 9. Diz assim, verso 5. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. E o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra com aquele sangue, manchando o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, ou seja, Davi reconhecia a sabedoria em Salomão. E não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Verso 8. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim, ou Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você, Salomão, é um homem sábio e saberá o que fazer com ele, apesar dele ser já idoso. Faça-o descer também ensanguentado à sepultura. Se você virar a página da sua Bíblia e você for ao verso 38 de 1 Reis, no capítulo 2, Salomão dá uma ordem a Simei: não saia da sua propriedade. E quando ele desobedece, ele faz juízo sobre a vida de Simei. Ou seja, ele não faz nenhuma atitude precipitada, ele tem misericórdia por esse homem, mas esse homem quebra a promessa que ele havia feito e ele faz juízo sobre esse homem, porque ele era o rei e o rei tinha a função também de juiz. Nós no Novo Testamento, principalmente com Jesus, nós entendemos que nós não devemos fazer mal aos nossos inimigos. Isso é uma palavra de Deus. Mas nós devemos enfrentar alguns inimigos, no contexto do cristianismo. Enfrentar, sim, alguns inimigos. Porque Deus não nos manda ser covardes e nem medrosos. O medo, num certo sentido, nos dá limite. Se eu não tivesse medo, eu pularia de um prédio de 20 andares e acharia que está tudo bem.
mas é o medo que faz a gente ter recuar um pouco e rever alguns conceitos. Mas o excesso de medo, a falta de coragem, gera esses problemas. É interessante, se você for comigo a Mateus, no Novo Testamento, Jesus fala de alguns inimigos que o cristão, o homem cristão, vai enfrentar. No capítulo 10, ele vai falar, quando ele envia os 12 apóstolos, os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos já, para falar do amor de Jesus, falar do Evangelho. Ele fala, por exemplo, no verso 34, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da própria família. O verso 37 diz assim, olha, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí você pergunta, pastor, você acabou de falar que a gente deve obedecer pai e mãe. Tem alguma contradição aqui? Não. Ele está dizendo que primeiro o reino de Deus. Tanto que você vai ver em outra pregação que eu falo da ideia, como disse aqui, a pessoa pedir permissão ao pai. E nós sabemos de alguns casos de pessoas que se tornaram cristãs e começou ali a haver uma perseguição dentro da família. Então, se você é cristão e alguém te odeia, não se preocupe, você está no caminho certo. É nesse sentido aqui, mas se seu pai e a sua mãe servem a Deus, não há nenhum problema quanto a isso. Mas interessante que ele fala que o primeiro inimigo do homem é a família. A própria família é ou pode se tornar um inimigo do homem. O mundo pode se tornar, e deveria se tornar o inimigo do homem de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ter inimizade com o mundo. Não devemos amar esse mundo. Achar que esse mundo para nós é suficiente. A própria carne nossa, contaminada pelo pecado, é um inimigo do homem. Os nossos inimigos estão aí nos dias de hoje. No século 21, nesse período, nós vamos ver tantas coisas que são inimigos do ser humano. E do homem principalmente, a preguiça. O que a gente tem visto de homem preguiçoso ultimamente, homem preguiçoso, homem relaxado, homem devagar, homem que não quer fazer nada, é um inimigo do ser humano. E até, meus irmãos, atividade física, boa alimentação. Eu vou trazer essa parte do inimigo aqui que Davi fala sobre Salomão, porque nós devemos enfrentar alguns inimigos na nossa vida. Inimigos que nós mesmos somos responsáveis por ele, nós causamos, porque nos deixamos levar por preguiça, por vaidade, por arrogância, e esquecemos de viver uma vida boa. Se você quer viver uma vida boa também, você sendo homem, vá ao médico. Veja como está a sua saúde. Tem homem que diz, eu sou homem e não vou ao médico, como se masculinidade tivesse a ver com problema com medicina. Mas se você é homem, vá ao médico. Faça o exame para verificar suas vitaminas. Eu me lembro daquela história de um homem que esteve numa enchente e estava a água subindo, e o bombeiro foi lá a primeira vez, vem cá, não, vou esperar Deus me ajudar. Foi lá a segunda vez, não, vou esperar Deus me ajudar, e a água já estava no nariz. Terceira vez, vou lá, e os bombeiros foram, e esse homem disse, não, vou esperar Deus me ajudar. Aí morreu afogado, chegou no céu e disse, Deus, você não me ajudou? Eu falei, olha, mandei 3 bombeiros para te salvar, você não quis ir? Então, tem gente que acha que Deus tem que pegar um anjo e transportá-lo, e levá-lo e salvá-lo. Deus pode fazer isso? Pode, eu não estou negando isso, mas Deus manda algumas ajudas e às vezes a gente, pela nossa vaidade, não quer. Então, vá ao médico, faça um exame de saúde, isso é bem-vindo, isso não é pecado, não. Mas então, nós entendemos que Salomão agiu até com misericórdia, com o tal do Simei, que nós vimos aqui no texto. Então, lute com sabedoria, enfrente os seus inimigos, mas seja justo e misericordioso. Mas, além de enfrentar os seus inimigos, que você também seja bondoso e tenha um coração grato. Verso 7 de 1 Reis fala sobre essa gratidão. Você tem que ter um coração grato, agradecido, mas seja bondoso. Verso 7, com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão.
Quando Davi fala isso para Salomão, ele está dizendo que um período ele teve que se afastar do trono, se afastar do palácio, fugindo, temendo um de seus filhos, Absalão, que queria tirar a sua vida. Mas ele fala, olha, pague o bem com bem, seja bondoso, seja grato. É interessante que teve uma pesquisa numa universidade da Inglaterra, em que dividiram alguns grupos e deram um dinheiro fictício para esse grupo, e esse povo, então, fazia algumas tarefas e tinha lá a caixinha da coleta para assistência social, para ajudar, fazer ajuda. Isso tudo era um exercício, vamos dizer assim, uma pesquisa. E aí, esses grupos foram andando e, sem saber, quanto mais você ajudava, mais você arrecadava dinheiro. Essa era uma teoria. Depois eles viam que ajudavam. E aí, claro, tinha os mesquinhos, os avarentos, que não ajudavam em nada, e tinham aqueles que ajudavam mais. Mas o que chama a atenção dessa pesquisa é que os mesquinhos, pão duro, podemos dizer assim dizer, não sei se você fez essa expressão, eles não eram de tudo punidos, não. As próprias pessoas começaram a criar um coração de pedra e serem verdadeiras na maioria das vezes da sua vida e começaram a dizer, não tem que ajudar ninguém, não. Vamos seguir adiante. E nesses grupos havia um momento que é igual o reality show, que você poderia eliminar uma pessoa, tirar uma pessoa desse grupo. Eles tiravam a pessoa que tinha um coração mais grato. Às vezes, ser grato, ser gentil, ser misericordioso, no mundo que a gente vive, vai dar a ideia de ser sinônimo de ser bobo. Não sei nem se a expressão é palavra torpe, não é, meus irmãos, mas popular, otário, vão achar que você é otário, você é bobo, vão achar que você está sendo passado para trás, porque a nossa sociedade ensinou que nós devemos ser sempre ganhar, sempre vencer. Inclusive está dentro da igreja hoje, né? Essa ideia do coach, da prosperidade do coach, que você nasceu para vencer, que você não pode perder, que você tem que sempre ganhar. Então, até no exercício feito numa universidade, aqueles que queriam se dar bem, queriam atrapalhar, queriam se mostrar melhores, não queriam ajudar, começaram a ser bem vistos. Então, a gratidão, a bondade, nem sempre vai ser reconhecida pela sociedade. E nem você, ao ajudar as pessoas e ser bom com as pessoas, deveria se preocupar com a resposta que elas vão dar a você. Ser bondoso, né? ser gentil, ser grato, ser um homem gentil, ser um homem agradecido hoje é novidade. O próprio Jesus, o pastor Silvio pregou aqui na quinta-feira. Os 10 leprosos vieram até Jesus e Jesus mandou os 10 leprosos ao sacerdote, como mandava a lei. E os 10 leprosos indo foram curados. Apenas um que era samaritano, que não era do povo de Deus, que era samaritano, que era um homem rejeitado pelo povo de Deus, veio para agradecer a Jesus. Interessante, e eu vi isso de um vídeo aleatório. Você sabe que vídeo aleatório aparece lá para a gente? Do YouTube. Apareceu um ministro Fux, Luiz Fux, falando sobre a sua vida. Ele é de origem judaica. Ele falando sobre algumas questões. E separem, pelo amor de Deus, a questão política para lá. Mas eu gostei do que ele falou. Ele me lembrou isso. Eu já tinha lido sobre isso. A questão da justiça e da caridade. No hebraico, justiça é tzedek e caridade é tzedaká, ou seja, a caridade vem da justiça. Então, quando você faz justiça, quando você é um homem justo, quando você procura fazer as coisas de forma justa e correta, você já está fazendo caridade. Você ser justo é sua obrigação religiosa, seguindo a lei de Deus. Mas você ser caridoso é ir além do que a lei de Deus pede e ser amável. Eu achei muito interessante isso, da questão da bondade, da gratidão. É muito comum entre os judeus, por exemplo, que eles sempre façam doações de 10% de tudo que eles arrecadam, todas as suas finanças. Então, é a caridade junto com a justiça. Quando você promove justiça, você promove caridade. Então, seja um homem bondoso e tenha um coração grato. A gratidão hoje está faltando nos nossos dias. Tem muita gente que quer receber e não quer agradecer. Tem muita gente que, como diz a expressão popular, venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino, mas não quer servir ao reino. Então, seja grato a Deus. E eu quero concluir essa mensagem
dizendo algumas características de um homem de Deus, tiradas de um texto de um site Coalizão pelo Evangelho, de um missionário de uma missão norte-americana, Carlos Lambes. E ele enumera os 5 Cs para sabermos o que é ser um homem de Deus. A primeira letra C, ele fala que é Cristo, ou seja, você tem que ser a imagem de Cristo. Você tem que procurar ser igual a Cristo. Você tem que, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é a primeira C. O segundo C, cruz. Olhar para a cruz e entender quem você é, de onde você veio e de onde você vai por causa da cruz, de Jesus, lá na cruz, morrendo e ressuscitando. Terceiro, convicção. O que falta hoje nos homens é muita convicção, muita convicção do que é ser um homem, convicção do que ele tem que fazer na sua vida e de uma forma geral. Tem muito homem que não tem convicção de nada. Tem muita gente, muito homem hoje mudando até de time de futebol, porque não é convicto. Se fosse convicto, ficaria no seu time lá sofrendo, mas ficaria no seu time. Compromisso. Alguns dizem que quem torce para o Vasco, os homens que torcem para o Vasco são os homens mais fiéis, porque se não largam o Vasco, não vai fazer besteira, né? Só um adendo aí. Mas compromisso, a causa de Cristo, a sua esposa, seus filhos, sua família, sua igreja, seus estudos e seu trabalho. Comprometimento. Nós estamos precisando de homens mais comprometidos com o reino de Deus e comprometidos com tudo lá fora, família, igreja, trabalho, estudo. Caráter. O caráter cristão é a prova final. Por caráter cristão, deve-se entender a semelhança nossa com Cristo. Volta lá para Cristo. O que implica o desafio mais importante de nosso maior objetivo na vida cristã. Se você deseja ser homem, siga os mandamentos de Deus, como Salomão. Peça a sabedoria dos altos céus. Eu quero encerrar com essa frase de um autor que eu tenho muita admiração, um pastor chamado Tim Keller, já falecido, um pastor excelente dos Estados Unidos, excepcional. Ele diz que a cruz de Cristo não é uma mensagem de autoajuda ou moralidade, mas o ato de Deus que salva o pecador da sua incapacidade, oferecendo perdão, redenção e uma nova identidade em Cristo. O homem cristão, ele precisa assumir a sua nova identidade de Cristo ou em Cristo. Precisamos ser homens e homens de Deus, capazes de servir a Deus em espírito e em verdade. Eu peço a você nesse momento, em especial, que é homem, se você quiser ficar apenas de pé, mas eu vou te fazer a primeira proposta, se você quiser ficar de pé, se comprometendo consigo mesmo e com Deus, a ser um homem melhor, a ser um homem temente a Deus, a ser humilde e reconhecer que precisa de Deus para ser um homem melhor, se você quiser, fique de pé. Se você achar que já está tudo bem, e eu já estou de pé, e eu já estou aqui convicto dizendo que eu preciso de me tornar um homem melhor, que eu estou muito longe de ser um homem de Deus. E não estou fazendo aqui uma falsa humildade, pobre coitado dele, ou coitadinho, mas ele está sendo humilde. Não, é reconhecer como homem que você precisa de Deus. E eu quero orar por mim e por você nesta noite, que você saia daqui fortalecido com essa palavra, para que você continue sendo um homem de Deus. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus santo, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus fiel à sua aliança, à sua promessa, e nós, falhos por conta do pecado, erramos muitas vezes, mas aqui nesta noite nós estamos de pé, ó Deus, nos comprometendo a sermos homens de Deus, homens que carregam a tua palavra no coração, que meditam na tua palavra de noite e de dia, homens que irão errar, nós sabemos e nós entendemos, mas procuraremos não errar, erraremos sem intenção, buscaremos arrependimento quando errarmos, porque nós desejamos ser homens de Deus. Ó Deus, aos pais, que nós possamos ser pais melhores, aos maridos, que nós possamos ser maridos melhores, ó Deus, aos jovens, adolescentes, até as crianças, ó Deus, que possam ser homens, pessoas que servem a Deus.
Continua abençoando, Deus, a tua igreja, a amada igreja, para que nós possamos discernir o que é certo, o que é errado, e que não vacilemos, que não erremos em praticar a justiça, a caridade, o amor que vem do Senhor, a justiça que vem do Senhor, não a dos homens, porque a justiça dos homens falha, mas a justiça que vem do Senhor. Que Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, e no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.